E aí, tudo bem? Nós sabemos que os usuários SAP gostam muito de relatórios. Normalmente eles pedem para a gente aqueles relatórios gigantescos, aqueles famosos ALVs que mal cabem na tela de tanto campo que possuem esses relatórios. E no SAP Fiori nós conseguimos disponibilizar relatórios poderosos onde melhoram cada vez mais a experiência de uso desses usuários. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas funcionalidades do Object Table que nós temos ali dentro da biblioteca do SAP Wi-Fi, que nós podemos criar relatórios muito legais ali dentro do SAP Fiori. Vamos dar uma olhada? O problema comum que a gente tem nos relatórios hoje no SAP é aqueles LVs gigantescos, né? Então o usuário normalmente ele tem o vício de pedir aqueles relatórios imensos, né, com dezenas de colunas que na prática ele usa muito pouco, tá? Então uma das coisas que a gente tem que pensar quando a gente for levar essas aplicações lá dentro do SAP Fiori é discutir com o usuário quais são as informações que realmente são relevantes para ele. Ou seja, quais aquelas colunas são importantes para ele dentro daquele processo. Então, pensando dentro daquele nosso contexto de poder levar uma aplicação SAP Fiori também para um dispositivo móvel, né, a gente pode pensar numa solução que seja mais enxuta. Né? Então, ou seja, são informações que são relevantes para ele, né, dentro de um determinado processo, mas que ele também possa ter uma experiência legal de uso em outros dispositivos. Tá? Então, dentro aqui do SAP Fiori, nós temos um objeto chamado Object Table. O Object Table ele é muito legal e tem muitos recursos interessantes que a gente pode estar disponibilizando para o usuário. Tá? Então, aqui a gente está dando uma olhada aqui num relatório de ordens. Tá? Então, a gente tem algumas colunas aqui que eu estou apresentando, o Sales Order ID, qual que é o cliente, o valor e alguns status. Tá? Então, essa primeira análise com o usuário é sempre fundamental para a gente saber quais são as colunas que a gente vai estar colocando e questionando o usuário por que ele precisa realmente daquela coluna que ele está solicitando dentro do relatório. Tá? Então a ideia central é vamos levar somente as informações que são relevantes dentro daquele processo para as aplicações Fiori. Isso também falando não somente para a gente for levar essa aplicação para mobile, mas mesmo para um desktop. A gente tem que deixar a informação de forma clara para o usuário. Né? Essa é a ideia de utilização do SAP Fiori também, que a experiência do usuário naquele determinado processo que ele está fazendo seja muito fácil de ele interagir e ele tomar algum tipo de ação. Tá? O Object Table aqui ele tem umas centenas de funcionalidades bacanas aqui. Então a gente não perde nada em relação ao LV tradicional que a gente desenvolve lá dentro do ABAP. Tá? Então a gente tem recursos como a parte de drag and drop, então, ou seja, eu consigo pegar uma informação de uma tabela e arrastar para outra. Consigo colocar paginação, eu consigo fazer exportação dessas informações para Excel, eu consigo também apresentar gráficos aqui dentro. Eu tenho aqui um componente bem robusto, onde eu consigo disponibilizar qualquer tipo de informação para o usuário. Tá? Então, ou seja, eu consigo aqui, por exemplo, nesse relatório aqui, eu vou falar sobre algumas funcionalidades nesse vídeo aqui, porque tem muita coisa e a gente precisa de um vídeo até maior para a gente explicar a grande maioria deles. Tá? Mas algo que é interessante para o usuário, que a gente sempre tenta desenvolver nos nossos projetos, é deixar disponível para o usuário a possibilidade de ele estar escolhendo as colunas do relatório para ele. Né? Então, ou seja, aqui dentro do Fiori eu consigo disponibilizar através desse Object Table a funcionalidade de ele poder fazer a seleção das colunas. Tá? Então, ou seja, eu consigo liberar aqui, ó, dentro desse menu aqui, por exemplo, eu consigo disponibilizar outras colunas. Então, o usuário ele pode definir aqui dentro do SAP Fiori qual é ou quais são as colunas que são relevantes para ele. Então, daquelas colunas que a gente já enxugou naquela análise, a gente ainda pode deixar um filtro aqui dentro, onde o usuário pode estar preparando ou selecionando quais são as informações que para ele são mais legais. Então, para um usuário eu posso ter somente essas colunas aqui e para outros usuários ele pode querer ver outras informações. Então, por exemplo, aqui eu vou adicionar essas outras colunas aqui, por exemplo, da tarifa, né, do imposto e do valor líquido aqui dessa ordem. Então, o relatório já fica com essas colunas de forma automática disponível. Tá? Então, ou seja, eu consigo aqui, através dessa funcionalidade, já selecionar algumas colunas, eu posso inibir outras, enfim, eu consigo estar fazendo essa informação de forma bem dinâmica. E esse cara aqui, essa relação de colunas que a gente está disponibilizando aqui para o usuário, a gente consegue, dentro da aplicação Fiori, deixar essa relação de colunas totalmente dinâmica. Então, ou seja, dependendo do perfil do usuário, eu consigo até liberar colunas para ele selecionar de forma específica, dependendo do perfil desse usuário. Então, eu consigo colocar uma inteligência aqui dentro da aplicação, onde eu consigo até, de forma dinâmica, fazer essa seleção
aplicação deixar disponível essas colunas de forma dinâmica. Então, ou seja, para um usuário vai ter algumas colunas e para outros usuários vão ter, por exemplo, menos colunas ou mais colunas, dependendo do perfil dele. Então, isso é bem interessante. Aqui dentro do Object Table, a gente consegue também, por exemplo, fazer um merge de informações. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer, por exemplo, um agrupamento de status, tá? Eu consigo criar uma funcionalidade aqui dentro do Object Table que eu consigo agrupar por status. Eu consigo colocar um totalizador também dessas informações, por exemplo, o totalizador do valor das ordens, por exemplo. Eu consigo criar totalizadores aqui. Isso vai ficar para outros vídeos, porque são recursos que eu quero explicar um pouco mais, de forma mais detalhada, tá? Eu queria falar com você aqui sobre essa parte da seleção das colunas aqui, ó, que eu vou selecionar outras colunas aqui, e o usuário também ele pode fazer o redimensionamento da coluna, tá? Então ele fica aqui, ele tem a possibilidade de pegar a coluna e fazer o redimensionamento dela, tá? Então, ou seja, se eu clicar aqui, como a gente faz até no Excel, né? Quando eu clico 2 vezes dentro do Excel, por exemplo, eu consigo fazendo, ele faz esse dimensionamento de forma automática. Então, o usuário também ele tem essa flexibilidade de, dependendo de qual que é o texto ou qual informação que a gente tem dentro dessa coluna, ele consegue fazer esse ajuste também dentro facilmente aqui dentro do Object Table, né? Um dos recursos que o pessoal pede bastante nas aplicações de Fiori é a parte de exportação. Como que eu consigo fazer uma exportação dessas informações que estão aqui dentro de uma determinada tabela? Então, a gente tem aqui, ó, a gente consegue liberar para o usuário aqui a forma de exportar. Eu consigo fazer um download tanto para CSV como eu consigo fazer efetivamente para Excel, né? E se eu clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, ele vai começar a fazer a exportação do meu relatório. Todas as linhas que estão disponíveis, essas 10 mil aqui que estão aparecendo aqui dentro da relação aqui da minha tabela, eu consigo estar exportando, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, no arquivo, ele abre para mim, ó, com todas as colunas. Essas colunas eu também consigo personalizar. Então, por exemplo, eu consigo dizer quais são as colunas que vão ser apresentadas. Então, pode ser colunas diferentes do que estão sendo exibidas dentro do relatório, efetivamente, né? Eu consigo mudar o texto, colocar um texto específico também e, obviamente, selecionar de forma dinâmica quais são essas colunas, né? Então, dependendo do perfil do usuário, eu também posso fazer uma impressão ou a exportação desse cara, na verdade, né? Desse arquivo, baseado no perfil do usuário. Então, quais são as colunas que efetivamente esse usuário pode enxergar quando ele for fazer essa parte da exportação. Eu também posso bloquear esse recurso da exportação mediante um perfil, né? Então, ou seja, dependendo do usuário, eu posso liberar ou não esse recurso de exportação aqui para Excel. Outra funcionalidade legal que a gente pode disponibilizar aqui para os nossos usuários é dentro dessa tabela a gente pode colocar os filtros, né? Então eu posso colocar um filtro mais simples como esse aqui, como criar um objeto. Existe um objeto que eu consigo criar filtros mais complexos, né? Eu posso estar juntando várias colunas, eu consigo colocar um operador aí para combinar essas colunas. Então isso vai ficar com um conteúdo mais lá na frente, tá? Que eu vou preparar para você, tá? Mas a gente consegue estar criando informações aqui bem personalizadas e com muito mais recursos que a gente consegue fazer dentro do ALV convencional. Então, a ideia da gente estar utilizando o Fiori é poder disponibilizar para o usuário uma ferramenta muito melhor para ele poder visualizar as informações de uma maneira mais simples, mais agradável. E também pensando sempre, vou poder levar essa informação para mobile. Então, ou seja, a grande barato do SAP Fiori é também a gente poder disponibilizar essas informações para o usuário acessar de qualquer dispositivo, sendo um tablet, um smartphone ou o próprio desktop, tá? Então, mesmo que a gente for trabalhar com uma tela maior, no caso de um desktop, a gente consegue preparar relatórios bem específicos, né, e bem personalizados para o usuário, deixando essa experiência do usuário muito melhor. Eu vou preparar outros vídeos sobre novas funcionalidades que nós podemos utilizar aqui dentro do Object Table, porque esse vídeo aqui era mais para fazer um introdutório sobre esse tipo de objeto e qual é a capacidade, qual que é o potencial que a gente pode fazer de aplicações Fiori utilizando esse carinha aqui, tá? Eu espero que você tenha gostado e entendido. Se você tem alguma dúvida específica sobre o Object Table ou algo referente à implementação de funcionalidades aqui dentro do SAP Fiori, coloca aqui na descrição do vídeo que eu vou ter o maior prazer em te responder. Beleza? A gente se fala em um próximo conteúdo. Valeu e um abraço.